Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, senhoras funcionárias que estão a dar apoio à nossa reunião. Hoje temos a nossa reunião número 18 de 2024. Eu começo por distribuir o resumo diário de tesouraria para conhecimento dos senhores vereadores, dando nota de que ao dia de ontem, ao dia 5/11, havia um total de disponibilidades de 4.758.995,85 €. Dou início então ao período antes da ordem do dia. Tenho a palavra os senhores vereadores para dela fazerem uso como entenderem. O senhor vereador João Pedro Arraiolos tem a palavra. Ora, bom dia a todos, Sra. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Eu tenho aqui duas questões para colocar. A primeira tem a ver com portanto, as ambulâncias dos bombeiros. Portanto, tive informação de que existe alguma ou falta de inspeção do INEM ou de alguma irregularidade naquilo que são as suas necessidades em termos de licenciamento para funcionarem e, portanto, gostaria de saber se corresponde à verdade ou se, portanto, ou se existe algum processo de regularização dessa situação ou não. Também foi solicitado as contas da Alpiagre e os procedimentos de contratação que não estão disponíveis na base Gov, que ainda não foi entregue e, portanto, gostaria de questionar sobre isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, tem a palavra. Bom dia a todos. Senhora Presidente, tive conhecimento que veio um autocarro de Castanheira de Beira para transportar o rancho folclórico da Casa do Povo de Alpiarça. Eu pergunto, se não havia autocarro disponível da Câmara Municipal, a Câmara Municipal não podia ter pago o transporte. O rancho folclórico da Casa do Povo de Alpiarça não merecia isso. É este o apoio às associações. Segunda, ouvi que, aliás, eu também não recebi convites para homenagem a José Relvas no dia 31 de outubro. Gostaria de saber, pronto, se foi um lapso ou se a partir de agora já não são enviados convites. Outra situação, recebi, foi-nos reencaminhado que o mail da vereadora Margarida está a ter uma resposta automática. Depois foi-nos reencaminhado também a resposta de um encarregado de proteção de dados. Portanto, eu gostaria de saber quem é este encarregado de proteção de dados, pronto, nós não conhecemos, e se a resposta deveria ser dada por ele. É só? É. Sim, senhora vereadora, faz favor. Então, bom dia a todos. Tenho aqui duas questões, uma observação. Uma delas diz respeito, já anteriormente tinha sido solicitado que a limpeza da fossa consta na reserva do Cavalo de Sorraia decorresse fora dos períodos em que existissem mais visitantes, nomeadamente hora de almoço, horas em que decorrem aulas. Não sei se foi dada alguma ordem novamente em contrário nesse sentido. O que é certo é que a semana passada a fossa foi limpa precisamente à hora de almoço de quinta-feira. Pronto, era só para terem atenção, porque as pessoas deslocam-se ao restaurante e provavelmente à hora do almoço não é precisa a melhor hora para estar a ser feito aquele procedimento, atendendo a que existem outros dias em que não existe nem aulas a decorrer naquela altura, nem decorre precisamente a hora do almoço.
Outra questão tinha a ver com a aplicação de produtos com o intuito de fertilizar os terrenos. Já o ano passado tinha havido uma indicação dos serviços que não deveria ser aplicado determinados tipos de produtos, nomeadamente, penso que são dejetos de origem suína, e os serviços deram indicação que não se deveria aplicar, eu estou a falar precisamente naquela zona junto à Estrada Nacional. Verifiquei que aconteceu, foi no dia da última reunião de Câmara, em que estariam a aplicar novamente este tipo de produtos, e uma das contraindicações que existia por parte dos serviços nos anos anteriores era que também, quando se fizesse essa aplicação nos terrenos, que poderia ser feito, não poderia ser quando estava a chover. Ou seja, estas duas situações aconteceram, e era só para perceber se houve alguma alteração em termos técnicos que permite este tipo de aplicação de produto. Tinha também só um alerta. Já tinha sido também falado anteriormente que as tampas de esgoto que estão soltas na Estrada Nacional, se seria possível colocar um material que permitisse que elas não saltassem, ou seja, existe aquela possibilidade de aplicação de alguns produtos, penso que é plástico, em que faz com que elas não estejam soltas, nomeadamente a que está junto ao continente e junto à pastelaria Mena. É tudo. Obrigada. Muito obrigada, Srs. Vereadores. Procurarei então responder às questões que foram colocadas. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, dizer o seguinte: quanto às ambulâncias que estão a funcionar nos bombeiros, Sr. Vereador, esta questão que diz que tem conhecimento, eu supunha que o Sr. Vereador tivesse conhecimento há bem mais tempo, porque esta situação é uma situação que vem de há vários anos. O estado das duas ambulâncias, sobretudo da ambulância mais antiga e da nossa, daquela que não é INEM, é um estado muitíssimo preocupante. Os veículos são antigos, não têm condições, já não têm condições há imenso tempo, e, portanto, tem havido dificuldade, como já havia antes, de assegurar que as inspeções são feitas, uma vez que os veículos não têm condições, efetivamente, para responder, para terem uma apreciação favorável dessas inspeções. O que aconteceu foi que, relativamente à ambulância do INEM, isso não é essa a situação, uma vez que a ambulância do INEM é verificada pelo próprio INEM e, portanto, está a funcionar de acordo com os parâmetros que o INEM valida. Relativamente às outras, nós tínhamos duas hipóteses, ou melhor, tínhamos três. Uma era não fazer nada e manter a situação como está. Outra era pagar uma reparação das ambulâncias incompatível com o valor que elas têm. E a terceira era procurar substituí-las assim que fosse possível. Nós adquirimos uma ambulância nova para os bombeiros. Essa ambulância já foi adquirida há mais de um ano, estamos à espera da sua entrega, uma vez que, como sabem, os veículos são adquiridos na marca e depois são transformados para serem ambulância. O prazo de entrega desta nova ambulância corre até ao dia, eu penso que até o mês de fevereiro, ao início de fevereiro, salvo erro, se não estou em erro, e, portanto, nós estamos a aguardar a entrega de uma nova ambulância. Temos intenção de comprar uma segunda, veremos em que condições e quando. De qualquer modo, a situação das ambulâncias é uma situação que é conhecida, aliás, conhecida há bastante tempo, quer pelos próprios bombeiros, quer pela Câmara e pelas pessoas que são nelas transportadas, que verificam o estado em que elas estão há bastante tempo. Relativamente às contas da Alpiagra, vou providenciar no sentido de elas serem enviadas para os senhores vereadores. Relativamente à questão que diz, que coloca a senhora vereadora Fernanda Cardigo, senhora vereadora, esta questão é uma questão curiosa, diria eu. Curiosa por ter sido levantada, em primeiro lugar, pelo rancho folclórico da Casa do Povo de Alpiarça e, em segundo lugar, por ser levantada também para a senhora vereadora. Ou seja, os subsídios e os apoios que o município dá às associações
são, nos últimos anos, crescentes, não só do ponto de vista financeiro, mas, sobretudo, do ponto de vista da logística e de um conjunto de outros apoios, de gasóleo, de transportes, etc., que têm vindo a crescer ao longo deste mandato. De qualquer modo, dizer-lhe que o apoio que tem sido dado ao rancho folclórico da Casa do Povo ao longo dos últimos anos aumentou 210%. Então veja-se, em 2019 o apoio que foi dado à coletividade foi 2.900 euros. Em 2020 foram 1.000 euros. Em 2021, 1.000 euros. Num total de 4.900 euros ao longo destes 3 anos. Nestes últimos anos, o apoio dado ao rancho da Casa do Povo foi, no ano de 2022, 4.450 euros, no ano de 2023, 5.830 e no ano de 2024, até agora, 5.015 euros. Estamos a falar de 15.295 euros contabilizados todos os apoios. O rancho folclórico da Casa do Povo, tal como as outras associações, entregam no final do ano ou no início do ano um plano de atividades que vem com um relatório de execução do orçamento anterior e vem com uma proposta de orçamento. Nesse plano de atividades, o rancho folclórico, para este ano, indicou um conjunto de saídas que foram devidamente agendadas e às quais foi dada a devida resposta em termos de disponibilização do autocarro. Desde essa data até à data em que nos encontramos, houve várias alterações a esse plano de atividades. Sobretudo, nenhuma que tivesse a ver com atividades a desenvolver aqui no Concelho, mas, sobretudo, com novas saídas do rancho para vários sítios do país. Aliás, como sabem, o rancho percorre o país de norte a sul, mesmo de norte a sul, e foi dada a indicação de que haveria um conjunto novo a crescer àquele que já estava de saídas para o autocarro. Aquilo que foi disponibilizado ao rancho foi aquilo que era possível dentro desse quadro de alteração, até porque o autocarro, sobretudo o autocarro grande, sai para variedíssimas atividades e para fazer um número muito diversificado de transportes. E foi dito ao rancho folclórico que não havia condições para que o autocarro pudesse ser disponibilizado mais do que aquelas alterações que nós estávamos agora a aceitar. Portanto, devem ter ficado fora 2 saídas, salvo erro, 2 ou 3 saídas das que foram propostas a mais das que estavam definidas. Nesse sentido, foram e têm sido disponibilizados, sempre que é possível, outro tipo de transporte, sejam carrinhas que permitem levar um conjunto de pessoas, sobretudo se forem para zonas mais próximas. E nesta situação, aliás, para terem uma noção, um dos dias em que não foi disponibilizado autocarro foi exatamente no dia de inauguração da Alpiagra, em que o rancho entendeu fazer um convívio em Tavira ou qualquer coisa no Algarve. E, portanto, nós tínhamos o dia da feira a começar e o rancho entendeu, não só depois de estar devidamente definido que os ranchos, quer o Albandeio, quer o rancho folclórico da Casa do Povo, participariam no dia da inauguração da feira, não obstante, o rancho entendeu que deveria de fazer essa saída. Mas, isto para dizer que todas as vezes e todas as circunstâncias em que é possível disponibilizar o autocarro para que o rancho possa sair, assim acontece. Se o rancho folclórico entender marcar uma saída por mês para as mais variadíssimas zonas do país, a Câmara não tem capacidade, nem tem possibilidade de disponibilizar o autocarro. Portanto, das duas uma, ou nós nos entendemos quanto àquilo que é o plano de atividades que o rancho apresenta no início do ano e as saídas são verificadas nessa altura para que possam ser agendadas e a Câmara possa corresponder, ou então, se continuar a haver esta circunstância de serem alteradas e de serem aumentadas em número substancial,
aquilo que acontece é que a Câmara não tem capacidade para dar resposta. E, portanto, eu desconheço a quem é que o rancho pediu autocarro. Para além de nós não termos podido disponibilizar o autocarro, não nos foi pedido qualquer montante para pagar o autocarro, sendo que, no âmbito dos subsídios que são entregues, também não haveria disponibilidade para estar a pagar transporte para mais uma saída do rancho. Elas têm sido bastantes e, portanto, é difícil, nós temos que equilibrar as coisas entre as várias associações e é isso que procuramos fazer e, portanto, eu desconheço qual é que foi o motivo porque veio um autocarro de Castanheira de Pera. Aquilo que se passa com o rancho folclórico e com os subsídios é aquilo que descrevi à Sra. Vereadora. Relativamente a convites para homenagem ao Sr. José Relvas no dia 31 de outubro, eu não tenho nota de que tenham saído convites para ninguém. O que saiu foi a divulgação de que haveria aquele momento de homenagem, como sempre há, todos os anos. De qualquer maneira, o que foi publicitado foi que haveria uma homenagem no dia 31, que se assinala a data da sua morte, e foi feito como tem sido sempre feito. Eu não enviei convites, que eu saiba, não foram enviados convites para ninguém. O convite é geral à população, é uma divulgação, como temos feito de outras, mas não houve. Neste caso, penso que foi quase na véspera que saiu o cartaz e nós temos que andar à procura. Eu penso que não, por acaso até acho que tenho o cartaz publicado mais cedo, mas... Se há alguma homenagem, se não há. Não, Sra. Vereadora, eu julgo Nem que... sequer estava na agenda. Eu julgo que a homenagem que se faz no dia 31 de outubro a José Relvas é amplamente conhecida por toda a população da Alpiarça, mas isso posso verificar qual é que foi a data de saída da informação. De qualquer modo, não houve convite a ninguém, nem convite nenhum, a informação saiu nos termos habituais. Relativamente à questão que coloca do e-mail da Sra. Vereadora, a Sra. Vereadora apresentou uma questão relativamente ao seu e-mail. O encarregado de proteção de dados é uma figura obrigatória neste momento das organizações, neste caso até dos municípios, e foi contratado pelo município para desempenhar essa função, eu, na sequência da recepção do e-mail, remeti-o para o encarregado de proteção de dados, que é quem tem objetivamente que avaliar esta circunstância, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista da sua aplicação prática. A resposta foi dada por ele porque entendeu que deveria de ser ele a responder, uma vez que aquilo é uma competência dele, considera ele. E, portanto, eu, relativamente a essa questão, não pronuncio, dado que ela foi entregue a quem tem competência para avaliar da situação que foi colocada. Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu, relativamente às duas questões que coloca, não foram dadas nenhumas indicações de alteração, nem quanto à data da limpeza da fossa ou à hora, nem quanto à aplicação de fertilizantes de efluentes de suiniculturas. E relativamente às tampas de esgoto, nós estamos a fazer uma intervenção em várias ruas do concelho e, portanto, essa situação das tampas de esgoto na Estrada Nacional está devidamente assinalada, tal como estão um conjunto de outras, quer nas estradas em que foram alcatroadas agora recentemente, quer em outras estradas onde não foi colocado alcatrão, foram verificadas que estavam soltas e, portanto, está-se a proceder à sua reparação com os materiais que são adequados para o efeito. Só uma questão, porque eu não tinha intenção de falar, não sei, mas como Faz favor. Sim. Eu não tinha intenção de falar relativamente a esta situação do e-mail, só dizer um ponto. Eu acho que mesmo sendo uma entidade externa a responder, deveria ter sido validada a resposta porque sai um bocadinho fora do enquadramento com que foi submetida e uma vez que é uma entidade de fora que respondeu e teve toda a abertura para responder, devia ter feito o devido enquadramento porque sai um bocadinho fora daquilo que estava previsto, é só por isso. Mas não vou falar mais sobre este assunto. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Então, não havendo mais... sim, faz favor, Sr. Vereador. Só dois ou três apontamentos relacionados aos assuntos que foram discutidos. Portanto, em primeiro lugar, em relação às ambulâncias, também passaram 3 anos e, portanto, gostaria de deixar esse registro
desde que a Sra. Presidente tomou posse nas suas funções e, portanto, penso que portanto, a situação está exatamente na mesma. Portanto, em relação aos apoios que referiu ao rancho folclórico, parece-me que nos anos mais próximos foram contabilizados as saídas como apoio, e nos anos 2000 e 2021 referiu os 1.000 euros e, portanto, os 1.000 euros foi o valor que foi atribuído em subsídio. Aí, pelo menos umas 3 ou 4 saídas devem ter tido durante esses anos, e se calhar entre outros apoios. Não sei se a forma de contabilização foi exatamente a mesma, portanto, naquilo que foi referido. Uma terceira questão tem a ver com o encarregado de proteção de dados neste caso. Portanto, foi uma resposta de um senhor Manuel Melo, penso eu, de alguma entidade, não sei se é um encarregado, portanto, nomeado pela Câmara, ou se é uma entidade contratada externamente, e, portanto, se é uma empresa que foi contratada, e, portanto, a pessoa está a responder pela empresa, e, portanto, e de que forma é que está organizada essa centralização, portanto, organização em termos de proteção de dados. Isto porquê? Porque também acho, no mínimo, deselegante, portanto, haver uma resposta automática da própria vereadora sem a mesma ter conhecimento disso. Eu próprio enviei um convite na qualidade de diretora adjunta da escola para a cerimónia do diploma e, portanto, recebi aquela resposta automática a pensar que seria a própria vereadora Margarida que teria colocado a resposta, no sentido de portanto, ter renunciado aos pelouros e, portanto, daquela resposta seria automática. Portanto, fiquei bastante surpreendido quando verifiquei que a resposta automática nem sequer a própria pessoa que estava a responder automaticamente não tinha conhecimento de que aquela resposta estava a ser enviada. Até porque são colocados alguns argumentos de que existe uma cessação de funções que não é exatamente o caso. Portanto, a senhora vereadora não cessou funções, ela renunciou aos pelouros, mantém-se nas funções de vereadora. E acho que há aí algum entendimento que não é exatamente o correto em relação à situação e que penso que se existe uma resposta automática, qualquer dia pode existir uma resposta automática de qualquer um de nós, porque nós temos um mail, qualquer munícipe, qualquer pessoa pode se dirigir a nós naquilo que entender em relação portanto, aos assuntos que as pessoas entenderem, mas preferencialmente, isso o mail é institucional, relacionados com assuntos relacionados com o município. Mas, havendo aqui uma resposta que depois aparece em meu nome ou em nome de qualquer um de nós, penso que, no mínimo, devíamos ter conhecimento de que isso existia. Até porque a senhora vereadora dirigiu-se à senhora Presidente, o encarregado de proteção de dados até inicia a resposta, portanto, deixando um bocadinho à consideração, penso eu, da senhora Presidente, e penso que a resposta deveria ser pela mesma via, portanto, não dada diretamente por ser eventualmente reencaminhada pela senhora Presidente, portanto, no fim dessa resposta. E gostaria de, portanto, deixar estas questões, saber se é uma empresa contratada ou se é uma pessoa individualmente, e também referir que, portanto, tudo o que está, que a questão da deselegância, para não lhe chamar se calhar outra coisa, da própria pessoa envolvida não ter sequer conhecimento de que aquilo está a ser feito, acho que é um bocadinho grave. Isso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Relativamente às ambulâncias, a circunstância não está igual, uma vez que foi adquirida uma nova, ela só não está entregue porque a empresa não a conseguiu entregar. Portanto, há uma diferença substancial relativamente à situação de há 3 anos para cá. Agora, que era obrigatório que o Sr. Vereador conhecesse a situação, era. E, portanto, o tomar conhecimento, vir a uma reunião de Câmara, dizer que tomou conhecimento da situação das ambulâncias, é uma coisa no mínimo estranha, dado que a situação das ambulâncias não se alterou, das próprias ambulâncias não se alterou nos últimos tempos.
Relativamente aos apoios ao rancho, ao Sr. Vereador, podíamos falar só do subsídio. Podíamos até nem falar de mais nada. Podíamos falar só do subsídio que triplicou. Mas isso é uma questão... Podíamos falar só do subsídio que triplicou. Não são só subsídios. E em relação ao período que foi da CDU, falou só de subsídios. Portanto, acho que as premissas é que não foram iguais. Exatamente. Relativamente ao encarregado de proteção de dados, é um contrato que foi celebrado com o Dr. Manuel Melo. No âmbito, foi apresentado, eu penso que até foi feito, não tenho a certeza se há um contrato de programa, se há um acordo quadro ou não relativamente à contratação da proteção de dados, porque uma vez que o encarregado de proteção de dados é o mesmo em vários municípios. Relativamente à questão da deselegância, a senhora vereadora tinha e tem conhecimento desta circunstância, ou seja, isto não foi o facto dos e-mails, mas tinha conhecimento. Isso foi na última reunião de Câmara, quando aqui me sentei. A senhora vereadora tinha conhecimento que estava, aliás, foi uma questão que foi falada com ela várias vezes pelo informático do município, relativamente a esta circunstância. Há um conjunto, não tem a ver com o acesso ao e-mail da senhora vereadora, ninguém tem acesso ao e-mail da senhora vereadora, tem a ver com um conjunto de comunicações que são feitas para um e-mail de alguém que tem um conjunto de responsabilidades e deixando de ter essas responsabilidades, os e-mails que têm alguns prazos, outras indicações de assuntos que têm que ser tratados dentro de determinados trâmites ou que têm que ser indicadas pessoas ou outro tipo de medidas, eles têm que chegar a alguém antes ou depois, à mesma altura que chegam ao e-mail da senhora vereadora, uma vez que as pessoas que estão lá fora não sabem com quem é que vão tratar do assunto. E, portanto, havia necessidade de, pelo menos, aquilo que era responsabilidade relativamente aos pelouros, poder não ficar no e-mail da senhora vereadora. E, por isso, considerou a necessidade de haver, quanto mais não fosse, o reencaminhamento das pessoas relativamente a esses assuntos. Porque ninguém tem acesso ao e-mail da senhora vereadora, nem ninguém verifica o que é que entra no e-mail da senhora vereadora. Antes, pelo contrário. E, portanto, a única preocupação que houve foi relativamente à condução dos assuntos que deixaram de ser da sua responsabilidade e passaram a ser da responsabilidade do Executivo. Mas esta circunstância foi transmitida à senhora vereadora que haveria uma resposta automática relativamente a esse reencaminhamento. Eu não validei nada da resposta. Eu não sei se validou ou se não. Esta questão foi-lhe transmitida, não tenho dúvidas nenhumas que lhe foi transmitida e, portanto, havia conhecimento. Se quisessem fazer alguma alteração, que fizessem por escrito o pedido. Muito bem, isso mesmo. E, portanto, o que foi feito foi no sentido de que os assuntos sejam encaminhados atempadamente para quem tem que depois dar uma resposta sobre eles e, portanto, não tem nada a ver com nem violações, nem coisas dos e-mails. Sim, se faz favor. Mas a pessoa recebe uma resposta errada, porque cá em baixo diz a vereadora cessante. E a vereadora cessante é uma vereadora que deixou de ser vereadora. Certo? Não são apenas as pessoas que diz. As pessoas são enganadas a vereadora cessante. portanto, a partir daí nem lhes fazem mais pergunta nenhuma, seja no que for. É a vereadora cessante, não é? Não é o que está no meio. Senhora Vereadora, foi dita à Senhora Vereadora Margarida Rosa do Céu que se entendesse alterar o nome do seu e-mail, mantendo-se como vereadora, isso seria possível. A Senhora Vereadora não quis alterar o seu e-mail, o endereço de e-mail. E, portanto, não havendo dois endereços de e-mail, só havendo um, mantendo-se aquele, alguma coisa tinha que mudar relativamente a esta circunstância. É só isso. Foi-lhe sugerido que alterasse o nome do e-mail e manter-se-ia um e-mail de vereadora, tal como a senhora vereadora tem, tal como o senhor vereador tem, tal como cada um de nós tem. Foi-lhe sugerido, uma vez que aquelas responsabilidades não lhe estavam cometidas e havia a possibilidade das pessoas continuarem a mandar e-mails para aquele e-mail, aquilo que foi dito foi, faz-se um novo e-mail, um novo endereço de e-mail, com o seu nome e continua a receber os e-mails como vereadora. Em funções. E-mails que não são coisas da minha competência,
eu respondo às pessoas e digo a quem é que deve. Aliás, as pessoas têm no site quem é que Já me deve aconteceu expor. principalmente Eu no respondo às início. pessoas. Agora, Então, senhora, eu tenho confiança na senhora vereadora para dar a resposta e dizer que não, já não está com os pelouros e... Não é uma questão de confiança, é uma questão de proteção de dados e de informação. E, portanto, foi isso que foi tratado. Nesse sentido, aliás, com a indicação do próprio, encarregado de proteção de dados. Posso só atender a que foram consideradas? Sim, senhora vereadora. Após o contacto por parte do Gabinete de Informática, o que eu disse foi que eu não autorizava a mudança do e-mail. Se quisessem fazer, que eu fizesse o pedido por escrito. Respondi que aquilo que deveria ser feito era a atualização da página do município, de maneira a que não constassem lá os pelouros, e só foi feito no dia 25 e não no dia 1 de outubro. E, à semelhança do que aconteceu com o vereador João Pedro, ninguém lhe colocou, penso que mantém o mesmo e-mail que tinha quando tinha funções no Executivo, ninguém lhe colocou nenhuma resposta automática e sempre que o vereador recebe algum e-mail que deve ser encaminhado, o que tem acontecido neste tempo, até questões da ação social, encaminhou para o município. Ou seja, acho que ninguém pôs em causa aqui a continuidade dos trabalhos. Ninguém colocou, quando nós entramos no Executivo, uma resposta automática no e-mail do vereador João Pedro. Pronto. E foi isto que eu disse. Sr. Vereador, há uma diferença substancial entre um executivo mudar e entre um vereador que continua no mesmo executivo deixar de ter responsabilidades. Há uma diferença substancial que as pessoas conhecem lá fora. É simples. É mais difícil que as pessoas fora do município, que se relacionam com o município, saibam que há um vereador que, entretanto, deixou de ter um conjunto de pelouros. É diferente de um vereador que deixou de ter funções. Por isso simples. É, exatamente. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão sobre alguma outra coisa. Então passávamos ao nosso período da ordem do dia. Deixa eu ver se eu consigo. O que aconteceu aqui? Então, o ponto 1 da nossa ordem do dia é a proposta data de reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 17 de outubro de 2024, que vem para deliberação. Senhores vereadores, alguém quer fazer alguma sugestão de correção? Sim. Faz favor, senhora vereadora Fernanda Cardi. Então, na página 3, no final, eu não sei se a senhora Presidente queria mesmo dizer isto. Tem em fase de modulação relativamente à sua utilização. Era mesmo modulação ou era remodelação? Deixa-me só ver. É modulação. É mesmo? É. Ok. É modulação. O que se está a fazer é para encerrar, é modular o... Mas como era em relação à sua utilização... Não, é modulação. Eu pensei que fosse... Mas tinha dúvida também. Depois, também tenho dúvida aqui na página 8, primeiro parágrafo, sexta linha, e cumprimento de diferentes concedidos com... É diferentes ou era diferente? 6. Receita de ativos financeiros e perseguimento, seguimento da contratação, cumprimento. Nem é de diferente, nem é de diferentes. Seguimento. Pretende notar a rubrica da receita de ativos financeiros. No seguimento da ação do contrato de ação e cumprimento efetuado com a cooperativa, porque não há diferentes concedidos, não. Estamos a falar do contrato, a frase o que diz é do contrato de ação, o que diz é decorrente do processo de dissolução, liquidação que está a decorrer
Em conformidade. Das dívidas que a cooperativa tinha, não é? O município pretende dotar a rúbrica de receita de ativos financeiros, empréstimos de médio e longo prazo, no seguimento do contrato de ação e cumprimento efetuado com a cooperativa. Não, isto deve Altera ter... o que quiser, porque aqui acho que não faz sentido a frase assim. Não faz, a frase nem tem É sentido. 8, a página 8. É no seguimento do contrato de ação e cumprimento, Em cumprimento, não é? de ação em cumprimento. Sim, mas depois na minha intervenção está de ação em cumprimento. Tem que depois salto, um bocadinho mais abaixo. Sim. Já era para falar sobre isso, mas agora já que estamos na mesma Sim, página. sim, tem cá em baixo, a seguir a da ação em cumprimento. E não da ação, vírgula, em cumprimento. Exatamente. Tira-se a vírgula e é da ação em cumprimento. cumprimento. E cá em cima é Não sei se já celebrado, viste, é a dação em cumprimento celebrado com a cooperativa. Ok. Era para falar isso, mas agora já. Sim, eu digo. Isso bem. Depois, aqui na página 10, temos aqui este parágrafo. Interveio a Sra. Presidente, referindo que em 18 de junho, não é junho, é julho. É julho. E depois, também está aqui uma incongruência, porque isto foi para conhecimento e agora está a aprovar. Já estou ocupando. Está a aprovar a outra. Agora era naquela reunião que Sim. estávamos, certo? Sim. Não estávamos a aprovar nada porque era um ponto que vinha para conhecimento. Ah, sim. Talvez, Sr. Presidente, referindo que em 18 de julho foi aprovado o PGRI. Ok. E agora estou a tomar conhecimento, Sim. não é? Mais alguma coisa? Não tenho mais nada. Estamos só aqui na página 7. Sim. Na minha intervenção, Página 7. diz, portanto, logo na segunda linha, referindo que em relação à proposta que é apresentada de previsão, não é previsão de preços, mas é revisão de É preços. revisão. Ok. É só? Não há mais sugestões nenhumas? Então, não havendo mais sugestões, eu punha a ata à votação com as correções sugeridas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 2 é a proposta de orçamento, plano plurianual de atividades e plano plurianual de investimentos para 2025, que vem para ratificação. Isto devia dizer aqui das águas do Ribatejo. Proposta de orçamento, plano plurianual de atividades e plano plurianual de investimentos das águas do Ribatejo. O documento está entregue aos senhores vereadores. Não sei se há alguma questão relativamente ao mesmo. Sim, faz favor, Sr. Vereador. Portanto, a minha intervenção tem essencialmente a ver também com o ponto seguinte, portanto, porque também iremos ter aqui a proposta de tarifário das águas do Ribatejo e, portanto, tal como o ponto 4, que é o relatório de contas, de gestão e contas do primeiro semestre de 2024 das águas do Ribatejo. Portanto, que penso que deveria estar referido nos pontos, para não depois também induzir em erro. E tem a ver com aquilo que é a proposta, portanto, do plano de atividades e orçamento para o ano seguinte e do voto da Sra. Presidente na própria administração das águas do Ribatejo, em que, portanto, é proposto, neste caso no ponto seguinte, e que faz parte desta proposta, um aumento de 2,9% do tarifário das águas do Ribatejo e que nós, nos últimos anos, temos tido aumentos significativos, portanto,
o ano passado, salvo erro, de 8,4%, e no outro ano à volta dos 4%, e que as Águas do Ribatejo continuam a apresentar resultados positivos, e até no próprio relatório de gestão e contas do primeiro semestre, que vem para conhecimento no ponto 4, verifica-se também, portanto, essa tendência em termos daquilo que foi o primeiro semestre. Portanto, e entendemos que haveria margem para que o aumento não fosse tão elevado, até porque se as contas estão consolidadas e, portanto, ao longo de uma série de anos também se manteve o tarifário, e que até houve intervenções nesses anos de que ainda se deveria era baixar e não se quer manter. E, portanto, e agora temos aqui propostas de aumentos constantes, que me parece que se poderia ir mais além, e, portanto, iremos optar por ter o voto de abstenção disso. Eu também ia falar sobre isso, por causa também de não ter quebras águas do Ribatejo. Porque nós recebemos os documentos e nós sabemos, mas para os municípios que vêm em ordem de trabalhos, não sabem porque não têm os documentos, não sabem que é da Águas do Ribatejo. E já o ano passado, este ponto também vinha assim. Mais alguma questão? Muito bem, senhores vereadores, apenas dar, relativamente ao ponto, não há dúvidas que relativamente ao título do ponto ele deveria estar com a referência que se trata das Águas do Ribatejo, como é evidente. Relativamente à questão do tarifário, esta questão tem sido recorrentemente colocada naturalmente pelos municípios, uma vez que porque estamos a referir a um serviço essencial e a preocupação dos aumentos é uma preocupação constante e transversal a todos. O que acontece é que a estrutura das Águas do Ribatejo, como sabem, tratando-se de uma empresa intermunicipal de capitais exclusivamente públicos, tem necessidade, não obstante haver aqui resultados positivos, os resultados positivos são curtos do ponto de vista financeiro, e nós estamos no período de lançamento do novo quadro comunitário de apoio, o que significa que a empresa tem que ter alguma robustez para conseguir ir buscar alguns financiamentos, uma vez que estes financiamentos também não são financiamentos a 100%, e, portanto, há que garantir, dentro daquilo que são os parâmetros aceitáveis da evolução da própria empresa, há que garantir a sua capacidade para continuar a investir, a fazer investimento nas redes. A situação é conhecida de todos e há circunstâncias difíceis para ultrapassar, não só o facto de haver um envelhecimento e uma desatualização da rede da maior parte dos municípios, mas também o conjunto de situações em municípios onde ainda não há rede relativamente a uma parte importante da população, e, portanto, há a necessidade de continuar a assegurar a sustentabilidade da empresa, sendo que ainda assim se optou por um aumento tarifário substancialmente inferior àquilo que tem acontecido nos últimos anos. Nós, quando tivemos aqui uma série de anos em que não se mexeu no tarifário, nem mesmo para diminuir durante o período da pandemia, no entanto, criaram-se aqui medidas de algum apoio e de alguma solidariedade nesta altura. De qualquer modo, ainda assim, com este aumento, o tarifário das Águas do Ribatejo fica, comparativamente com os tarifários dos sistemas de águas da região, e alguns até comparativamente com uma boa parte dos do país, fica abaixo daquilo que são as tarifas aplicadas para a maior parte dos outros subsistemas, e, portanto, também se teve essa preocupação de algum modo, no território, se manter aqui o equilíbrio. De todo modo, não é fácil assumir-se, nem nesta altura, nem baixas, nem manutenções de tarifário, dado que esta circunstância
de estarmos cada vez mais dependentes destas novas alterações climáticas que têm a ver com a água, do problema da seca extrema e da necessidade de induzir a poupança nos consumidores e num conjunto de outras medidas que têm que ser asseguradas. Entenderam os municípios das Águas do Ribatejo fazer esta alteração de tarifário com alguma parcimónia, digamos assim, no sentido de também não sobrecarregar as pessoas. Assim sendo, relativamente a este documento que estamos a discutir, eu punha, não havendo mais nenhuma solicitação de intervenção, o documento vem para ratificação, eu colocava à votação, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Relativamente ao ponto 3, é também aquilo que já viemos agora a falar e prende-se com a alteração de tarifário. Não sei se ainda há alguma questão pendente, uma vez que já... Então, assim sendo, relativamente a este ponto, eu colocava o ponto à votação, proposta tarifária para 2025, que vem também para ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto número 4 é o relatório de gestão e contas do primeiro semestre de 2024, que vem para conhecimento. Não sei se há alguma questão, também das Águas do Ribatejo, não sei se há alguma questão relativamente ao mesmo. Então, não havendo, eu punho, fica dado conhecimento, que este não é preciso pôr a votação, fica dado conhecimento do documento. Relativamente ao ponto 5, é a proposta de alteração da periodicidade das reuniões de Câmara Municipal. Os senhores vereadores já tinham também conhecimento de que seria fazer esta alteração, a solicitação da senhora vereadora Margarida Rosa do Céu. Propõe-se assim que estas reuniões passem a acontecer às primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês, pelas 9h30, mantendo-se a periodicidade quinzenal. Não sei se há alguma questão, não havendo. Então, relativamente a esta questão, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é a proposta de alteração do regimento da Câmara Municipal, que vem para deliberação, naturalmente. O regime jurídico das autarquias locais constante dispõe, em vigor, dispõe que a Câmara Municipal deva, no âmbito do seu funcionamento, aprovar um regimento, destina-se essencialmente a estabelecer regras de funcionamento do órgão colegial e executivo do município, no que respeita pelos seus princípios estruturantes. A alteração do dia da realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, tendo estas lugar, portanto, que é feita agora mediante esta deliberação que aprovamos antes deste ponto, torna-se, portanto, necessário proceder à alteração do regimento, aprovado em reunião de 4/11/2021, concretamente a alteração do artigo 2º, que tem a ver com a data das reuniões e a sua periodicidade, e, portanto, que vem para deliberação. Não sei se há questões. Faz favor, Sra. Vereadora. Sim, já agora que se cumpra o regimento em relação à entrega dos documentos, porque a entrega dos documentos continua a chegar sempre muito mais tarde do que está no regimento, certo? Muito bem. Feito este alerta, eu punha o ponto à votação, proposta de alteração do regimento da Câmara Municipal, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é o pedido de debate ao inventário de contentores da RSU que estão danificados, que vem para deliberação. Há um conjunto de contentores ao longo dos últimos anos, apesar de estarem danificados e, portanto, estarem sem possibilidade de serem recuperados, nunca foi pedido o seu abate. Nós, entretanto, temos vindo a adquirir um conjunto de contentores novos. De qualquer forma, estes são os que estavam danificados, estão, e, portanto, é pedido o seu abate para efeitos de contabilização correta do património do município. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto,
esta é uma competência, portanto, do órgão da Câmara, este abate de imobilizado, e a minha questão tem a ver com o destino destes contentores, se vão servir para algum protocolo em termos de reciclagem ou alguma venda, se tiver algum valor, nem sei se isto tem algum valor, portanto, em relação àquilo que é o seu destino. Até porque a primeira proposta parece que tinha aqui mais qualquer coisa além dos contentores, um reboco, um atrelado ou qualquer coisa, que já não está. E, portanto, era só essa questão. E, portanto, tendo em conta que é uma questão formal, nós iremos estar a favor disso. Sr. Vereador, naturalmente aqueles que ainda existem fisicamente, uma vez que estamos a falar de contentores já há muito tempo esta parte, são obviamente enviados para a reciclagem, não têm valor comercial qualquer deles, os que puderam ser aproveitados estavam danificados, mas estamos a falar de pormenores ou de pequenas danificações, foram aproveitados e estão ao serviço. Os que estão aqui são aqueles que não têm de facto aproveitamento e, portanto, serão naturalmente enviados para a reciclagem. Então, ponho ao ponto à votação, pedido de debate ao inventário de contentores da RSU danificados, que vem para deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 8, ampliação da Escola EB1 Professor Avelino, ratificação da aprovação do projeto. O município já apresentou candidatura, este documento foi feito ainda, não estava esta candidatura apresentada, uma vez que esta segunda fase, há várias fases do aviso, esta segunda fase terminava no dia 31 de outubro e, portanto, considerando que o município apresentou candidatura ao financiamento aberto no Portugal 2030, esta proposta vem no sentido de se aprovar, ratificar a aprovação, neste caso, do projeto de execução para a ampliação da escola EB1 Professor Abel Avelino, dar nota de que o projeto foi entregue, para além de vir à reunião e ser submetido à apreciação dos senhores vereadores, o projeto foi entregue à senhora diretora do agrupamento, também para avaliação e pronúncia, e é o que foi submetido na candidatura, podendo naturalmente sofrer algumas alterações pontuais, mas em termos da dimensão e da capacidade, não só do montante de financiamento, mas também da dimensão e da capacidade que se pretende salvaguardar relativamente à colocação de todos os alunos da escola básica, do ensino básico, do primeiro ciclo, na escola Abel Avelino, optou-se por fazer a ampliação daquela escola e, portanto, o objetivo com o projeto que tem na vossa posse é garantir que todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico ficam na escola Abel Avelino, o que permitirá libertar aqui a EB1 JI, que passará a ser jardim de infância, e libertar o sítio onde agora, o edifício onde agora funciona o jardim de infância, e criar uma nova creche municipal. O projeto da creche está em fase de projetos de especialidade, de conseguirmos os projetos de especialidade e, portanto, estamos apenas a aguardar para fazer a sua entrega e obter a sua aprovação. Este é o projeto dentro daquilo que é o financiamento disponível e as necessidades que temos de salvaguardar, neste caso, a colocação de todos os alunos na mesma escola, é o projeto que se mostrou adequado e que garante esse mesmo objetivo. Não sei se há alguma questão. Posso? Sim, faz favor, Sr. Vereador. Portanto, a primeira questão tem a ver com nós estamos a ratificar um despacho de quando. Portanto, nós penso que ao estarmos a ratificar aqui um despacho, terá que, pelo menos, estar aqui o despacho, no sentido de sabermos que despacho é que foi feito e quando é que foi feito, até porque mesmo na candidatura penso que isso terá que constar e não apenas
ratificação de um despacho que não sabemos exatamente, foi de aprovação, mas nem sequer quando é que foi efetuado. Em segundo lugar, nós, em termos daquilo que será uma mais-valia e portanto, de acrescentar mais capacidade dos equipamentos que temos disponíveis, neste caso no âmbito escolar, naturalmente que estaremos de acordo com aquilo que são investimentos que vêm a acrescentar valor ao nosso município. O que não podemos concordar minimamente é com a forma como, enquanto vereadores da Câmara, somos desconsiderados neste aspecto de estarmos a ratificar um projeto que nem sequer, nem de forma informal, foi dado conhecimento. Nós tivemos reunião a 17 de outubro, a reunião com a escola, onde eu estive presente no seu início, foi no dia 10 de outubro. Penso que houve uma reunião com os pais em que também este projeto foi falado ou apresentado, isso não sei exatamente, no dia, para uns dias depois, portanto, penso para aí segunda ou terça-feira depois, para aí a 14, e nós ainda tivemos a reunião a 17, não digo aprovar o projeto na reunião, mas pelo menos dar conhecimento, nem que fosse de forma informal, para que nós pudéssemos também nos pronunciarmos em relação portanto, àquilo que era um projeto que depois iríamos aprovar, porque ele tem que passar pela Câmara Municipal para que seja aprovado. Não considero correto a forma como os vereadores, todos nós aqui, somos considerados ou desconsiderados, como é o caso, na apresentação deste tipo de projetos que têm impacto no nosso município, que têm a sua dimensão, alguma dimensão, e que não são tantos como isso que fazemos, e portanto penso que deveria ter sido de outra forma, que nos deveria ser apresentado, não na forma de ratificação, mas no mínimo que mesmo de forma informal, nos fosse apresentado a situação que até já chegou a acontecer e que neste caso não se passou disso. Sim, senhora vereadora, se faz favor. Senhora Presidente, eu vou já dizer que não vou votar este ponto. Se ele não for retirado e for a votação, eu não vou votar este ponto, porque eu nem sequer ainda vi o projeto. Quando preparámos a reunião, o projeto não estava cá. Eu só agora é que me apercebi que está aqui o anexo. Ontem houve uma ligação a dizer que havia mais um ponto, não nos disseram que introduziram aqui o projeto. E a nós nem nos é apresentado aqui o projeto, nem o vimos, nem nada. Portanto, ele é apresentado à senhora diretora da escola, e muito bem, é apresentado aos pais e nós nem sequer o vimos, sequer. Portanto, pronto, mas é assim, eu não posso votar uma coisa que eu desconheço completamente. Portanto, eu nem vou abster, nem vou votar contra, eu não vou votar. Senhora vereadora, vamos lá ver, eu acho que nós já aprovamos isto em reunião de Câmara. Nós já aprovamos o projeto em reunião de Câmara. Eu não me lembro nunca ter visto este projeto. Nós podemos verificar, assim, de qualquer forma, eu tenho a ideia que nós já aprovamos aqui o projeto. Estamos a ratificar uma situação. De qualquer maneira... É uma situação que a senhora Presidente aprovou, não fomos nós. Qual Câmara? Bom, vamos ver. A questão é, nós podemos verificar se o ponto veio ou não veio, se foi aprovado ou não foi, se há alguma confusão. Não tem problema absolutamente nenhum. De qualquer modo, dizer aos senhores vereadores o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou retirar o ponto porque entendo que os senhores vereadores têm na vossa posse a informação que precisam para votar o ponto. Se a senhora vereadora não viu, porque não entendeu. A sua secretária acabou de pedir desculpa e dizer que não estava cá. O primeiro link... Eu não tenho que adivinhar e andar sempre lá a tocar no link a ver se lá estão os documentos. Os documentos nem eram precisos ir. Este documento nem é preciso ir. Nós depois entendemos que devia ir e colocamos. Ele já foi aprovado noutra reunião de Câmara porque este projeto já foi. Até já foi aprovado, o que é que veio agora para ratificar? Ela agora está. Se já foi aprovado, está aprovado. Senhora vereadora,
Sendo havendo essa discussão ou essa questão, retira-se o ponto e aprova-se noutra altura. Não há problema nenhum quanto a isso, se os vereadores têm o projeto na vossa posse e, portanto, voltaremos a trazer o ponto sem qualquer tipo de problema. Vamos verificar de qualquer forma se houve ou não aprovação ou análise do projeto ou outro tipo de deliberação do município. Fica retirado o ponto, se faz favor, é para constar na ata. Relativamente ao ponto 9, proposta de bilheteira para o mercado de Natal que vem para deliberação, no seguimento também já do que tem vindo a acontecer, a Câmara vai organizar o mercado de Natal e vem fazer uma proposta de bilheteira no montante de €1 por bilhete para cada uma das diversões que vai ter no âmbito do mercado e vem para a apreciação e votação dos senhores vereadores. Não sei se há alguma intervenção. Faz favor, senhor vereador. Portanto, a nossa posição irá manter-se de acordo com aquilo que já foi feito, até relacionado com o mesmo assunto há um ano atrás, onde, tendo em conta, portanto, a dimensão do próprio investimento no mercado de Natal, capaz de andar à volta dos 30, 35 mil euros, talvez, daquilo que está apresentado em termos do custo destas atividades e depois mais outra logística e tudo mais que eu calculo que seja dentro desses valores. E que, portanto, toda esta logística de cobrança de bilhetes que é bastante insignificante em relação ao valor total, portanto, daquilo que é investido. E, portanto, consideramos que não faz sentido e que, portanto, iremos manter o nosso voto contra isso. Muito bem. Não sei se há mais alguma intervenção. Então, não havendo, relativamente à proposta de bilheteira para o mercado de Natal, quem vota contra, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores da CDU. Relativamente ao ponto 10, proposta de pagamento de módulos de madeira e aprovação de normas de funcionamento, também tem a ver com o mercado de Natal. O que se propõe é que, relativamente a cada um dos módulos de madeira ocupados durante este período, haja um pagamento de 30 euros mais IVA por quem os vier a ocupar. Os módulos têm vindo, a colocação de módulos tem vindo a melhorar e a enriquecer substancialmente o programa do mercado de Natal. Onde se procura não só dinamizar e apoiar o comércio local, proporcionando este novo espaço, mas também se visa oferecer algum tipo de produtos dedicados ao artesanato e doçaria, e, portanto, considera-se que é importante valorizar estes módulos, estas casinhas, de forma a que seja possível melhorar outros aspectos do mercado em geral e, portanto, considera-se que deve haver uma contribuição de quem os vai utilizar, no montante de 30 euros mais IVA, e é isso que vem proposto também para a aprovação dos senhores vereadores. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador. Portanto, a lógica em relação a este ponto é semelhante à do ponto anterior, até porque, daquilo que temos constatado, estamos a falar de 4, 5 pessoas que poderão vir a ser os pagantes. Todas as outras serão ou associações ou portanto, sem fins lucrativos, e que não sei se depois estarão isentas, se não, mas pelo menos tem sido essa a prática, principalmente na Alpiagra, e, portanto, não sei se será a mesma aqui, o que significa aqui uma receita talvez de 150 euros ou 200 euros, que me parece também que não é significativa e que, em relação à dimensão do próprio evento, que não faz sentido disso. Só dar uma nota que as receitas insignificativas somadas transformam-se às vezes em receitas significativas e para além disso há um princípio que é um princípio importante, sobretudo para quem utiliza as coisas que são do domínio público,
no sentido de valorizar também a sua participação nos eventos e, portanto, aquilo que nos motiva é, sobretudo, não só a capacidade de organização, mas é, sobretudo, a valorização daquilo que disponibilizamos e da forma como as pessoas depois aproveitam e estimam. De qualquer modo, as receitas são insignificativas quando consideradas de per si, depois ganham algum significado quando são multiplicadas. Que o digam as associações que têm estado na Alpiagra e que têm, ao longo dos últimos 3 anos, tido receitas como nunca antes tiveram relativamente à ocupação do espaço, da forma como tem sido efetivada. Portanto, nós criaremos e continuaremos a criar as oportunidades. É importante que as pessoas também valorizem o esforço que é de todos para corresponder, porque a organização do mercado implica, como os senhores vereadores sabem, uma logística e uma participação dos funcionários do município, quer com os meios do município, quer com o seu trabalho, que não é despeciente e, portanto, é uma forma de nós encontrarmos aqui algum modo também de colmatar algumas pequenas falhas que vão existindo, exatamente recorrendo a estas receitas que são, como diz, insignificantes e, portanto, que têm o valor que têm, mas a perspectiva e o princípio que lhe está subjacente mantém-se. Relativamente a esta questão, o ponto 10, eu punha o ponto à votação, proposta de pagamento de módulos de madeira e aprovação de normas de funcionamento. Quem vota contra? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores da CDU. O ponto 11 é uma proposta de adjudicação definitiva do direito de ocupação da loja número 2 do mercado municipal. No âmbito da asta pública que foi realizada, foi apresentada uma proposta para esta loja número 2. A sua proponente penso que foi a única proponente, e, portanto, considerada a sua proposta, pretende-se que lhe seja atribuído o direito de ocupação definitiva definitivamente o direito de ocupação do número 2, da loja número 2, nos termos em que estão propostos, pelo valor de renda que já está definido em regulamento do mercado e no âmbito do fecho desta asta pública. Não sei se há alguma questão. Muito bem, então não havendo, eu punha a proposta no ponto 11, proposta de adjudicação definitiva de direito de ocupação da loja número 2 do mercado municipal de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Não há público na sala, portanto, pedi à Vanessa, por favor, que lesse a minuta da ata.